Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa jornada com o povo de Israel no livro do Êxodo e vamos encontrar Moisés recebendo orientações especiais para a construção do tabernáculo, que seria o centro da aliança de Deus com o seu povo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui com os meus amigos para começarmos esse programa especial. Estamos estudando o livro do Êxodo e está sendo uma grande bênção, né? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco ao longo dessa temporada. Eu tenho certeza que insights preciosos da Palavra de Deus têm sido transmitidos a você e o meu desejo, o nosso desejo aqui, é que isso resulte em crescimento, edificação espiritual na sua vida e decisões ao lado de Jesus. Eu vou apresentar para vocês mais uma vez os nossos queridos convidados que estão conosco nessa temporada. Aqui à minha direita, pastor Esinaldo. Muito bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius, pelo convite. Está sendo uma alegria para mim, uma experiência única também, participar dessa experiência com os amigos aqui, de estudo do livro de Êxodo, e acredito que vai ser uma bênção para aqueles que estão assistindo também. Amém, amém. Pastor Luciano, bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Vinícius. Está sendo realmente uma bênção participar deste programa aqui. Como o pastor Esinaldo falou, é uma experiência bem diferente na vida da gente e está valendo muito a pena. Bom ter vocês conosco. Pastor Felipe, bem-vindo, irmão. Obrigado, pastor Vinícius. É uma bênção a gente estar junto aqui, continuarmos o estudo de Êxodo e agora um tópico muito importante, que é a aliança e o modelo de Deus para nós. Amém. Privilégio de estar aqui. Privilégio nosso. Esinaldo, é o seu dia de orar. Ora por nós. Oro sim, vamos orar. Amado Senhor, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade que temos de abrir a sua palavra, de ouvir a sua voz através da Santa Bíblia. Invocamos a tua presença, oramos para que o Espírito Santo seja o nosso grande e poderoso professor. Amém. Neste momento. Amém. Ilumine a mente de todos aqueles que também estão conectados, assistindo à programação da TV Novo Tempo. Todos estão atentos para a sua palavra. Oramos agradecidos por essa oportunidade e privilégio. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, meus amigos. Chegamos aqui ao capítulo 24 do Êxodo, né? Basicamente, em que os termos da aliança já estão ficando muito bem estabelecidos. A ideia de um tabernáculo também, a sua construção, para que Deus possa habitar no meio do seu povo. E aqui, pastor Esinaldo, nós temos uma referência especial a um livro, não é? No qual se registram esses termos, né? Que consolidam o relacionamento entre Deus e Israel. Isso. Eu quero ler aqui, Êxodo capítulo 24, os textos dos versículos 4 em diante. Eu acho que seria interessante essa leitura para a gente fazer o comentário aqui. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Eu quero chamar a atenção aqui, pastor Felipe e demais amigos, para esse versículo 7. Eu acredito que isso aqui talvez possa gerar alguma dúvida na mente daqueles que estão estudando o tema. Eu me lembro quando eu li pela primeira vez, eu também pensei sobre o assunto. E Moisés tomou o livro da aliança. Nós estamos estudando aqui o livro de Êxodo e, de acordo com o guia, nós sabemos que essa altura aqui da vida de Moisés e da experiência da nação de Israel, Moisés escreveu apenas 2 livros, por inteiro. Né? Na verdade, ele já havia escrito esses livros lá quando ele passou lá em Midian. Foi o livro de Jó e o livro de Gênesis. O próprio livro de Êxodo ainda não havia sido escrito a tal ponto porque os acontecimentos ainda estavam ocorrendo. Então, a grande pergunta que fazemos, assim, diante do verso 7, que livro é esse? O livro da aliança. Né? O termo hebraico aqui é Sefer Haderit. Né? Então, essa expressão Sefer, que é a tradução para livro,
ela não pode ser traduzida somente livro, ela pode ser traduzida como tratado, né, uma espécie de documento. Então, necessariamente, não seria um livro assim como nós estamos imaginando, mas sim um tratado, um documento. E que tratado e documento foi esse? Acreditamos que tenha sido aqui o próprio Tratado da Aliança, que tenha começado aqui a partir do capítulo 21, onde Moisés ele está descrevendo ali todo o desenrolar dos 10 mandamentos e vai até aqui o capítulo 23. Então, acreditemos que tenha sido esse livro, a tal ponto que no verso 4 fala, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, se referindo exatamente ao Tratado da Aliança. Muito bem, é bom esclarecer isso, né, para sabermos que livro é esse. Que livro foi esse? A que se refere. É importante que esse mesmo termo, né, livro da aliança, ele ocorre apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Ele ocorre aqui e ocorre no episódio em que Josias, ou, na verdade, Ilquias, o sacerdote de Josias, acha o livro da aliança no templo, depois de muito tempo, eles ficaram sem ler aquele livro, e eventualmente, então, Josias promove uma reforma em Israel. É possível que seja este livro aqui que a gente está falando, que Josias depois vai encontrar lá na frente, né? Então, era o Tratado da Aliança, é aquilo que descreve as promulgações de Deus para o povo e também as leis, as estipulações da aliança que eles estavam fazendo. Porque este mesmo livro agora era lido dentro de um contexto de ratificação de aliança, né? Ou seja, a aliança vai ser materializada aqui, né? E algumas coisas muito interessantes, ou alguns detalhes interessantes ocorrem nessa passagem de Êxodo capítulo 24. A primeira delas, já no verso 1, Deus disse a Moisés, em hebraico a gente tem uma inversão aqui da sintaxe, ou seja, o jeito que a frase é escrita é invertida, né? Então ele não diz, Deus disse a Moisés, o texto diz assim, e a Moisés disse Deus, né? Essa inversão, ela indica que essa é uma instrução direta para Moisés. Ela deixa de ser uma instrução direta para o povo e passa a ser uma instrução para Moisés para que ele, como um instrumento de Deus, ratifique a aliança em nome de Deus com o povo, né? Então, a gente está vendo um procedimento técnico mesmo, judicial de Deus, da parte de Deus, para iniciar o relacionamento aqui com o povo. Um outro ponto, alguns outros pontos interessantes é que aqui você vai ver 70 anciãos, né? Que são ali colocados como uma espécie de instrumentos de Deus, ou instrumentos do povo, ou testemunhas do povo, para que eles representem o povo de maneira total. Esse número de 70, vinculado a anciãos, também é raro na Bíblia, né? Nós vemos aqui nessa passagem, mas ela aparece também em Números 11 e só em Ezequiel 8, novamente, para indicar um grupo de pessoas que era como se fosse um sinédrio, não? O sinédrio da época, exatamente. É um grupo de pessoas que representam, são os juízes da nação, representando a nação como um todo diante de Deus. Agora, sugestivo também é o fato de que não são só os anciãos que participam da estrutura ou do processo. Quando a gente continua lendo, a gente vai perceber lá no verso 5 que jovens aparecem no texto. E diz assim, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Veja que interessante que são jovens oferecendo sacrifícios. Fazendo um trabalho levítico. Exatamente. Poderíamos dizer sacerdotal. Nós temos uma cena sacerdotal aqui. Sacerdotal. Pode ser os primogênitos. Exatamente. Os jovens. Possivelmente nessa altura eram os primogênitos que ainda não tinham dado lugar aos levitas. O evento do bezerro de ouro ainda estava à frente. Exatamente. E por isso, então, estes eram os futuros sacerdotes que acabavam de ter sido dedicados a Deus. Então, a primeira função deles, dessa moçada sacerdotal, por assim dizer, né, era oferecer os sacrifícios e participar do processo. Então, você tem um movimento intergeracional aqui. Você percebe anciãos e jovens. Anciãos, jovens, a liderança maior, a liderança menor, e uma ênfase muito forte do texto que isso está sendo feito para toda a comunidade em todas as gerações. O que eu acho interessante... Desculpa, Luciano. Só um minuto, pastor. Essa palavra intergeracional, eu acho que vale a pena a gente trabalhar ela, porque hoje, às vezes, na igreja local, às vezes tem esse dilema, né? É um culto para os jovens, é um culto para a criança, é um culto para os mais velhos. Na realidade, o ideal, seguindo até aqui esse início, né, de aliança de Deus, a igreja precisa ser de todos para todos, né? E esse é um dos cultos mais solenes que eles tiveram na história de Israel. Eu acho muito forte essa palavra. Eu gosto de comparar. Em vez da gente segmentar demais, né? Por exemplo, eu me lembro de uma ocasião que
uma das igrejas que pastoreei, né? O pessoal queria fazer essa divisão. Eu falei assim, olha, não é melhor a gente ter os jovens na liderança da igreja, inseridos na liderança, ajudando a tocar a igreja realmente, a fazer a igreja acontecer, né, do que você ir segmentando. Lógico que alguns projetos específicos, programas específicos são necessários, mas é muito legal ver isso. E você percebe, né? você percebe... Logo no começo de Exato. tudo, né? Você percebe o que foi confiado aos jovens. Veja a ação que eles estavam fazendo, né? Altamente, o nível de responsabilidade que eles estavam fazendo, o trabalho de intermediação, o trabalho de sacerdócio, que era oferecer os sacrifícios e holocaustos. A seguinte reflexão que quero fazer é o seguinte, às vezes, na verdade, nós precisamos depositar mais confiança no trabalho dos nossos jovens e adolescentes das novas gerações. Né? Eles podem e eles querem fazer, e Deus os capacita para fazer também. A gente percebe essa confiança aqui que Moisés e a própria nação de Israel estava dando aos jovens. Eu acredito que nós precisamos da força dos jovens e da experiência dos mais adultos. Intergeracional. Nessa linha aqui que vocês estão colocando, eu queria só fazer um apontamento que eu acho que é interessante em termos comparativos. Você imagina que eu gosto de pensar que a adoração e a liturgia na igreja se assemelha à mesa de casa, onde nós comemos as refeições. Então, você imagina se houvesse horário, agora só os idosos vão comer, agora é o momento dos idosos. Aí tem um tipo de comida para os idosos. Agora chegou o momento dos meia-idade comerem aqui, então vem o pai e a mãe e senta. Daqui a pouco vem só as crianças. Não é assim que acontece. É o momento do almoço, se reúne todo mundo e tem um cardápio variado e as pessoas escolhem o que tem ali, mas é para todos. A adoração é a mesma coisa. Nós fazemos para todo mundo. E esse texto que você leu, Felipe, é muito significativo porque revela a presença de gerações diferentes no mesmo objetivo, do mesmo propósito, né? E era um propósito, um objetivo de adorar ao Senhor, né? De servir ao Senhor. Às vezes, o que a gente tem que pensar também é que às vezes a gente torna a adoração antropocêntrica, né? Focada no ser humano. Né? Focada no ser humano, o que satisfaz o ser humano, o que o ser humano gosta, o que ele não gosta. E o objetivo da adoração é oferecer a Deus, né? O que é interessante aqui, um pouco mais à frente, a gente vai perceber que a quantidade de animais que são mortos é grande, né? E o trabalho do levita, especificamente do sacerdote, lidando com animais, era basicamente o trabalho de um açougueiro em alguns aspectos, né? Então, matar um boi não é algo fácil, não é algo que alguém de mais idade consegue fazer com certa facilidade. Então, a escolha dos jovens possivelmente também tinha a ver com a natureza do trabalho que a eles era confiado. Então, no caso aqui, fazer os sacrifícios, que era um trabalho pesado naquele momento no deserto. Veja, há um outro ponto importantíssimo dentro dessa discussão que tem a ver com a natureza daquilo que é pedido deles. Era o principal, os sacrifícios, a ideia da ratificação da aliança, lógico que é o principal, mas é aquilo que serve bem ao momento de vida deles, às forças deles, né? E as habilidades que eles tinham para aquilo que ocorresse. É por isso que lá em Números, o corte de faixa etária já para a questão sacerdotal levita é de 20 anos até 50 anos. Então, 20 anos eles começavam, 25 e 30. Poxa, então, o exército me aposentando, hein? Seriam 20 anos de trabalho. Pois é. Eles começariam 30 e se aposentariam com 50, mas eles já começam, assim, com 20 anos seriam como se fosse o aspirantado ao sacerdócio seria. Interessante. Legal. Dentro, de maneira geral, essa cerimônia, né, os aspectos dentro dessa cerimônia também são importantes e interessantes a partir dos rituais que estão aqui descritos, né? Pela primeira vez, e também uma das únicas, é super raro o que acontece aqui, sangue é aspergido sobre pessoas, né? E geralmente você tem o sangue derramado ao redor do altar, colocado nas pontas do altar externo e interno. Então havia vários rituais, mas ele geralmente, ou em geral, não era aspergido sobre gente, não era colocado sobre as pessoas, né? E aqui a forma como o sangue é lidado dentro do santuário e no ritual é expressiva também. Há algumas outras possibilidades, tá? Alguns outros momentos que a gente vê isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, sangue sendo colocado na orelha do sacerdote, na ponta do dedo do pé e na ponta do dedo da mão, lá em Êxodo, mesmo em Êxodo, capítulo 29, verso 20, e em outros textos também do Pentateuco, indicando inauguração, né? Aqui, nesse texto em específico, você tem a expressão clara no verso 8, então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse:
eis aqui o sangue da aliança. Ou, em hebraico está literalmente, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Um detalhe interessante é que o sangue dos animais foi dividido em dois. Metade. Uma parte foi colocada ao redor do altar e no altar, e a outra parte foi aspergida sobre o povo. Esse detalhe é interessante porque a mesma terminologia, este é o sangue da aliança, é repetida ao longo da Bíblia, em especial no Novo Testamento, por Jesus. Este é o cálice da aliança, este é o cálice do meu sangue da nova aliança. Então, quando Jesus fala isso, ele está aludindo a essa cerimônia aqui, ele está diretamente aludindo a essa cerimônia, mencionando o início da nova aliança nele, no sangue dele. Então, é possível que o sangue aspergido sobre as pessoas aqui e sobre o santuário seja a divisão da consagração dupla aqui da cerimônia, ou seja, o sangue na aliança, no santuário simboliza a parte de Deus, e o sangue sobre as pessoas simboliza a consagração deles para a nova aliança. É bom contextualizarmos que aliança é essa que está sendo ratificada com esse sangue que está sendo aspergido aqui. Na realidade, é aquilo que está sendo mencionado no capítulo 19 e 20. Lembra, no 19, e eu falo isso para benefício dos nossos telespectadores, né? No capítulo 19, Deus trouxe o povo de Israel até o pé do Monte Sinai, onde eles estão nesse momento, no capítulo 24, para fazerem com eles a aliança, que era uma proposta muito clara. Eles eram escravos no Egito e agora eles seriam uma nação sacerdotal, se eles ouvissem atentamente a voz de Deus. E quando Deus pronunciaria a sua voz? Exatamente no capítulo 20, quando ele declara as 10 palavras, o decálogo ali. Então Deus faz 10 declarações que fundamentariam os princípios que norteariam a vida daquela nação, que seria parte deles, vamos dizer assim, né? Ouvir o que Deus dizer, e Deus faria deles uma nação extraordinária. E é esta aliança, não é, Felipe, que está sendo ratificada nesse momento. E na sequência ele entrega o Código da Aliança, destrinchando os 10 mandamentos através de leis, e então agora você tem a cerimônia que ratifica isso, né? Que era muito comum no Antigo Oriente Médio. É um contrato, né? Exatamente. E que nós vamos ver na sequência, envolveu uma refeição e envolveu todo um cerimonial. Então é interessante que quando Deus comunica conosco individualmente, ele não prescinde da representatividade. Então, ou seja, quando Deus fala com a gente individualmente, como ele o fez ali no capítulo 19, verso 20, e capítulo 19 e capítulo 20, ele não deixa de reconhecer a necessidade de representatividade, que é o que ele faz agora nessa aliança. Ou seja, ele falou com todo o povo, falou só com Moisés, entregou as leis da aliança e agora, através dos representantes, ele ratifica, por fim, a aliança com o povo. Excelente, muito obrigado por essa explicação. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos aqui de volta no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia conosco, estudando esse tema tão importante, né? Deixa eu te falar uma coisa, a comunhão com Deus é Deus falar conosco por meio de sua palavra e a gente também interagir com Ele por meio da oração. Falando em oração, a nossa equipe aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo desenvolveu essa revista Esperança, edição especial, Deus me ouve? Uma pergunta muito séria, que certamente muitas pessoas podem ter, inclusive você. Quando você faz uma oração, ela passa do teto da sua casa, ela realmente chega ao trono de Deus? Qual é a oração que Deus ouve? Quais são as características dessa oração? O que a oração faz na vida realmente de uma pessoa que tem essa prática e que crê no poder de Deus? Essas e outras perguntas são respondidas de maneira muito fácil, muito simples e profunda aqui nesta revista, escrita pelo pastor Ledivan Ross. Eu espero que você tenha esse material e seja beneficiado por ele. Pastor Vinícius, eu quero essa revista, preciso dela para a minha vida espiritual ser melhorada. Então faz o seguinte, agora envie um WhatsApp para o número que está aí na sua tela, nós vamos entrar em contato com você e vamos enviar sem custo nenhum essa revista para a sua casa como oferecimento dos Anjos da Esperança. Felipe, a gente está falando desse momento de ratificação ou confirmação da aliança de Deus com Israel, e Moisés, os 70 anciãos, os sacerdotes e o povo, digo sacerdotes, os jovens primogênitos que oficiaram como sacerdotes ali, estão todos
ali cada um no seu devido espaço, né? Tendo um momento muito especial de confirmação dessa aliança que não mencionamos no bloco anterior. E agora, para que essa cerimônia aconteça, tem um momento de refeição. É bonito, simbólico e profundo isso, né? Sim, o processional, né, o final dessa ratificação da aliança, ela ocorre através de uma refeição. E ocorre através de uma visão muito interessante no texto bíblico. Nós vemos isso a partir do verso 9 ali. Moisés, capítulo 24, verso 9 de Êxodo. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram e beberam. É muito interessante. Para mim, esses 3 versos, eles encapsulam muita coisa aqui. Tem vários detalhes interessantes, né? Então, primeiro a ideia de ver a Deus, né, que aparece aqui, que é muito forte no texto bíblico. Eu geralmente não gosto de dar desculpas para o texto bíblico. O texto bíblico diz que é o que é, né? Então, se está dizendo que eles viram a Deus, eles viram a Deus. Obviamente, o que parece que está acontecendo aqui, e a gente vai ver por contraste isso quando Moisés pede para ver a Deus mais à frente, que eles estão vendo a Deus à distância, né? Então, ele de alguma maneira está à distância. A figura do corpo. Exato, eles não veem de perto, eles não veem as feições divinas, mas veem Deus de longe, né? Mas eles conseguem identificar algumas coisas. Uma delas é um pavimento no qual Deus está. Esse pavimento a gente vê ele novamente em Ezequiel, aparecendo ali, e vemos no Novo Testamento também, essa ideia de Deus sentado no seu trono em um pavimento. O pavimento, o termo utilizado ali é levená, que significa tijolo, literalmente em hebraico. Então, é um pavimento de tijolos mesmo, né? Então, eles estão vendo algo bonito, uma construção mesmo, um pavimento de tijolos, e o termo para as pedras ali, safira, não é a pedra de safira que a gente tem hoje, tá? Essa menção, provavelmente no Antigo Oriente Médio, é a menção a um outro material chamado lápis lazuli, que vinha da região do Afeganistão, onde fica o Afeganistão hoje, e que era utilizada de maneira muito bonita para adornar palácios em especial. Era uma substância muito cara, uma pedra muito cara. Então, e o texto diz, né, que era azul como o céu, né, e que era justamente a cor dessa pedra. Então, eles estão vendo algo bonito. Deus está sentado num trono. Esse trono tem um pavimento, é um pavimento adornado de pedras preciosas. Você vê detalhes que posteriormente vão ser utilizados pelo Novo Testamento para descrever a Nova Jerusalém. Deus em uma cidade com muros de pedras preciosas, com um trono no meio dela, né? Então, este aqui é o trono móvel que a gente viu lá em Ezequiel 1 aparecendo para eles, no momento da ratificação da aliança. Agora, o que é interessante é o que Deus dá para eles na sequência. É uma refeição. Então, há uma conexão entre o céu e a terra nesse momento. Exatamente. É como se o Sinai se tornasse uma espécie de portal entre o espaço em que Deus habita e o espaço em que os seres humanos estão. É uma coisa extraordinária. E nós vemos isso constantemente no texto bíblico em momentos de teofania. A gente percebe isso em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o trono de Deus. A gente vê isso em Ezequiel capítulo 1. Nós vemos isso em Daniel capítulo 7, o trono do ancião de dias. E vários outros momentos onde parece que o céu toca na terra, né? E é o que está acontecendo no Monte Sinai agora. É que esse pavimento não estava no Sinai, esse pavimento é do santuário celestial. Exatamente. E aí se aproximou ali, ou o trono móvel de Deus, que deve ter um pavimento por baixo, eu não sei se posso dizer isso. A gente não sabe direito como é. Mas houve essa aproximação entre o céu e a terra. Mas em Ezequiel, o trono tem rodas. Exato. É interessante. E tem o pavimento também. Então parece que é uma estrutura móvel que pertence ao santuário celestial e que eventualmente se transpõe, se desloca para um determinado local quando Deus assim se apresenta. A carruagem divina, né? Exatamente. E o que nós estamos vendo aqui é que ele vai comer com o povo, que é uma imagem muito interessante, muito própria da ratificação de aliança no Antigo Oriente Médio. Então, essa questão de comer com o povo, isso me lembra lá o Apocalipse, né? Sim. Jesus à porta, batendo, e se eu abrir a porta, o que ele vai fazer? Entrar e cear. O autor aqui da lição, ele trouxe essa ideia, né, de que fazer uma refeição junto denota o quê? Intimidade. E é verdade, raramente a gente pode até às vezes convidar pessoas não muito conhecidas, mas às vezes a gente não fica muito à vontade, né? Sim.
Normalmente, comer à mesa com alguém denota aí uma intimidade. E resgatando um pouquinho aqui algumas coisas que a gente já viu no início dessa semana, quer dizer, a aliança, ela traz essa imagem, né? Ou seja, Deus quer ter relacionamento com o seu povo. Deus já nos criou para termos relacionamento. Quando a gente vai lá para o Éden, quer dizer, Deus institui o sábado, né? Qual o objetivo do sábado ali no Éden? É a comunhão do ser humano com Ele. Deus institui o casamento. Qual é o objetivo? É a comunhão do ser humano com o ser humano. E aí, se a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê a igreja reunida no partir do pão, tendo comunhão uns com os outros. Então, uma coisa assim que fica muito evidente para mim aqui nessa questão da aliança é que é o relacionamento com Deus refletido no meu relacionamento com o outro. Exatamente. Sabe como eu penso isso? Isso é o mais lindo jantar de negócios que já foi celebrado, sabe? Porque está ali Moisés e os 70 anciãos representando o povo que está fazendo um negócio com Deus, vamos chamar assim, é um pacto, é uma aliança. O trono de Deus no fim da mesa, exatamente, lá no fundo. Então Deus reúne as pessoas representadas pelos anciãos e vão dizer, vamos fazer um pacto aqui, vamos comer juntos, para a gente celebrar essa Isso nos leva até a imagem do Apocalipse lá, né? Da ceia, né? Nos termos de hoje seria exatamente assim, a mesma imagem. Nos termos de hoje seria assim, depois desse jantar celebrado, viria os contratos para cada uma das partes assinar e as testemunhas também. Mas isso é feito com o sangue, né? Que é derramado. Uma pergunta que pode ser feita é o seguinte, ó, e comeram e beberam. A pergunta é, quem providenciou essa comida e bebida? Boa. Porque na verdade a gente não, nós não temos o registro de que Moisés e todo o grupo, eles tenham levado. Né? A pergunta E não tinha restaurantes ali no deserto, exatamente, naquela época. A pergunta é quem providenciou essa comida e bebida? Acreditamos que tenha sido miraculosamente, de alguma Deus, maneira, né? sobrenatural. Possivelmente o próprio sacrifício. O próprio sacrifício Exato, também. que serviria Perfeito. como parte da ratificação daquilo que estava acontecendo. O que é interessante é que refeições pactuais são também, a gente tem falado bastante disso aqui, né, memorializadas dentro do ritual do santuário posteriormente. A gente sabe que havia os 12 pães da proposição, que ficavam em cima daquela mesa especial, que a gente vai ver mais para frente, que ficava ali dentro do santuário. E a regra destes pães é que eles seriam trocados semanalmente. E eles seriam trocados quando? No sábado. E o que acontecia com os pães que eram retirados dali? O sacerdote, diz Levítico, deveria retirar estes pães e comer eles num lugar santo, diante da presença de Deus. No topo dos pães ficava um montinho de incenso. Aquele montinho de incenso era queimado no altar de incenso, a parte de Deus, e os pães eram comidos pelos sacerdotes no local santo. Ou seja, qual que era a ideia aqui? Era que todo sábado, representativamente, os sacerdotes ceiavam com Deus, representando então o povo ceando com Deus e renovando a sua aliança. Então o sábado era um dia de renovação de aliança através de uma refeição com Deus, na representação dos sacerdotes. Na casa de Deus. Na casa de Deus, dentro da casa de Deus. O próprio santuário, se a gente prestar bastante atenção, é uma casa. Tem uma lâmpada do lado, uma mesa do outro, o altar na frente e o quarto do pai lá dentro. A pia. Né? A pia lá do lado de fora. Então, é uma casa perfeita com gradação de santidade, que nos nossos termos seria gradação de intimidade. Exatamente. No pátio você recebe as pessoas gerais. Exatamente. No santo, que é a sala de estar da casa, vamos chamar assim, família, já. você recebe as pessoas mais próximas. Agora, na sala, ou melhor, no quarto do casal, aí só vai o casal ou a pessoa, quem tem muita intimidade para receber ali. É exatamente isso. O Santíssimo é esse quarto do casal, intimidade mais fina, né? Exatamente. O que é interessante é que essa casa tem esses níveis de intimidade e uma refeição está provida ali semanalmente para que haja, então, o sentimento de familiaridade. E essa ideia de casa e centro de governo não é uma coisa incomum. Hoje mesmo nós temos, Casa Branca, por exemplo, é a residência do presidente norte-americano e, ao mesmo tempo, é o palácio em que ele governa o país. Então, a ideia do santuário como casa e centro de governo já é muito antiga e isso nasce no próprio Deus. Não é um problema para o Agora, não é um problema. tem uma outra coisa que me intriga aqui, né? Porque a gente está nesse contexto da comunhão, da intimidade e da resposta do povo, né? Eu acho que na terça-feira resgata um pouquinho isso, né? Ou seja, em 3 ocasiões, o que o povo declara? Não, a gente vai obedecer.
a gente vai cumprir. Tudo que o Senhor falou, faremos. Mas não fez. Esta frase é interessante, né? Porque nós estávamos no topo do monte, lá com Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Só que o que está acontecendo no vale, né? A frase do povo, a voz do povo, aqui no capítulo 24, no verso 3, bem no final, ó, tudo o que falou o Senhor faremos. Essa mesma frase vai ser repetida no versículo 7, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. É interessante que o guia da lição nos pede para que nós nos possamos ir ao livro de Ezequiel. E é interessante que ao longo desse estudo do livro de Êxodo, a gente já percebeu a importância desse movimento intrabíblico de Êxodo para Ezequiel, né? A gente já percebeu isso no próprio pavimento no qual Jeová se apresenta, está lá em Ezequiel capítulo 1, o mesmo movimento. O trono móvel de Deus se apresentando para o profeta Ezequiel. E aqui em Ezequiel capítulo 36, que é justamente o texto que o guia nos pede para irmos, Ezequiel 36, versos 26 a 28, a gente vai perceber um cenário semelhante ao do Sinai, principalmente se lermos o versículo 25. Olha só que interessante. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, o mesmo elemento, inclusive a mesma palavra, aspersão, aspergir. E aí, no verso 26 a 28, nos mostra o que iria condicionar, dando forças, dando capacidade para que o povo obedecesse. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então, justamente a presença do Espírito Santo é o que vai condicionar força para o povo obedecer e cumprir aquilo que o povo havia falado. Olha que interessante, né? Talvez o povo tenha expressado, né, a decisão confiando em si mesmo, né? Me lembra um pouco Pedro na Bíblia, né? Sim. Senhor, ainda que todos te neguem, eu vou estar contigo. Jesus falou, Pedro, você não sabe o que está falando. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui do guia, na parte de terça, é que o autor coloca aqui que nós podemos decidir seguir a Deus. Esse é o nosso papel. Nós podemos escolher. Interessante que no livro Caminho a Cristo, Ellen White ela faz um comentário sobre essa questão do poder da escolha que eu acho muito assim confortante para a gente. Ela diz assim, olha, o poder da escolha deu Deus ao homem e a ele compete exercê-lo. Vocês não podem mudar o seu coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele, então, operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, tanto a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo, vossas afeições se centralizam-se nele e vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Olha que fortes, né? Ou seja, até o querer e o fazer, eu dependo de Deus. Sim. Mas tem uma coisa que eu posso fazer, Senhor, eu quero ser teu. Decidir, é o livre-arbítrio. E aí Deus vem, né? Ele coloca o Espírito para nos fazer guardar os seus estatutos e os seus juízos. É o texto de Zacarias. Nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, né? Então a gente, veja só, na verdade a lição de terça, o guia aqui, já vai antecipar um pouco o que nós vamos falar na quinta-feira, que é a presença do Espírito Santo na condução do povo, inclusive no pacto da aliança. Tá? Então a gente percebe a presença da divindade na questão do pacto. Então o Espírito Santo dando condições para que o povo obedecesse. Eu creio que o problema maior do povo aqui está no que eles prometeram errado. Nós faremos. Nós nunca temos condição de fazer nada, né? O querer efetuar, ele vem de Deus. É Deus que faz isso em nós. Mas também na recusa em ouvir a voz de Deus. Se nós voltarmos ao capítulo 20 de Êxodo, nós vamos ver o povo dizendo que para Deus parar de falar, que eles não querem ouvir. Eles não aguentam ouvir a voz de Deus. Eles pedem para que Moisés fale. O poder para a obediência reside na constante conexão com Deus, ouvindo sua voz. Deus, de fato, fala coisas impossíveis para nós. Quando Ele requer a pureza, a obediência, não é, a adoração exclusiva para Ele, Ele está pedindo coisa que nós não temos condição de entregar por nós mesmos. A única maneira de nós conseguirmos praticar essas coisas é estar em constante conexão com Ele, ouvindo a sua voz por meio da sua palavra. E isso
essa voz dele que promove fé no nosso coração provoca a força para a obediência. O nosso problema é que nós fazemos isso daqui, ó. Fechamos. Nós fechamos a palavra, e eu vou até fechar a lição aqui, vocês vão entender porque eu estou fechando. A gente fecha a palavra e a gente abre os ouvidos para ouvir as outras vozes que estão falando por aí. E o que acontece com isso? A gente tem uma ideia do que Deus espera, mas as outras vozes dissonantes do pecado, das tentações, vão se acumulando sobre nossa vida, fazendo a gente acreditar que aquilo que Deus disse que nós deveríamos ser não é possível de acontecer. E aí a gente vai para o mundo dos homens praticando as coisas que a gente acha que a gente só consegue, que é a inclinação natural do pecado, né? Deus, Ele é poderoso, Ele está disponível sempre com sua voz para falar no nosso coração, para nos dar força para a obediência. A gente precisa crer nisso para ser fiel de verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Você sabe o que é o projeto Anjos da Esperança? Esse é um projeto essencial para que a Novo Tempo continue transformando vidas através da mensagem de Cristo. São doadores de todo o Brasil que nos permitem ter os recursos financeiros necessários para cuidar de cada detalhe das nossas produções. E tudo isso se torna realidade com a sua ajuda. E por isso a sua participação, ela é tão importante. Hoje, Deus te chama para colaborar com a Novo Tempo na missão que Ele nos confiou, espalhar esperança. Participe desse projeto e cadastre-se agora mesmo através do nosso WhatsApp 12 9 8176 6630 ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Sou anjo, sou Novo Tempo. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do nosso programa Lições da Bíblia. E a minha gratidão para você que é anjo da esperança. Isso mesmo, você que envia recursos aqui para a Rede Novo Tempo de comunicação para que a programação, inclusive da TV Novo Tempo, inclusive Lições da Bíblia, se mantenha no ar, abençoando vidas, proclamando a palavra de Deus e levando pessoas à decisão ao lado de Jesus. Muito obrigado. Pastor Vinícius, eu ainda não sou anjo da esperança, mas gostaria de ser. É muito fácil, é só você mandar agora um WhatsApp para a nossa equipe, está aparecendo aí na sua tela esse WhatsApp, não é? E nós vamos responder a você em algum momento nessa semana, especialmente no horário comercial, para que você possa fazer parte também dessa corrente do bem que leva o Evangelho a partir da comunicação. Deus abençoe muito você. Pastor Esinaldo, essa aliança que Deus fez com Israel tinha um propósito de relacionamento muito claro. Deus desejava habitar no meio do seu povo, né? Exato. O título da lição é Aliança e o Modelo. Já trabalhamos bastante aqui sobre a questão da aliança, vamos continuar trabalhando ainda, mas e esse modelo? A que modelo está se referindo o título do nosso guia? Êxodo capítulo 25, aqui bem na lição de quarta-feira, não? Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Alguns estudiosos do livro de Êxodo, eles percebem que, pela relação estrutural do livro, é possível que estejamos nos aproximando do centro do livro. E o centro do livro esteja falando sobre a morada de Deus com seu povo, que seria o santuário. Se a gente fizer uma análise, talvez, de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vai perceber que o centro de cada livro vai tratar sobre um elemento salvífico. Por exemplo, lá em Gênesis, alguns têm a tendência de acreditar que talvez o centro do livro seja a experiência de Abraão com Isaac. Gênesis 22. Aqui em Êxodo, o centro talvez seja a instituição do santuário. Lá em Levítico, o dia da expiação, e assim sucessivamente. Então, me parece que o centro, na verdade, é o tema da salvação. E aqui tratando sobre a morada de Deus com o seu povo. Eu quero destacar essa frase, que é uma partícula aqui, para que eu possa habitar no meio deles. Né? Essa expressão no meio de é uma expressão que se repete muito ao longo da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, não somente o Antigo, mas o Novo também. E essa expressão no meio de
parece que trata não somente de um aspecto geográfico. O aspecto geográfico é importante, mas também um aspecto teológico. Então, o santuário, além de estar geograficamente no meio das tribos, no meio da nação, teologicamente também estaria centralizado. Então, o santuário seria a centralidade da teologia da nação israelita. Por exemplo, eu quero trabalhar com outro capítulo, lá no livro de Números, capítulo 2. É um capítulo muito longo, é lógico. Mas se nós formos para Números, capítulo 2, onde está a distribuição das tribos de Israel, de acordo com seus nomes, com as suas insígnias, né? A gente bem sabe que eram 12 tribos, e essa distribuição ela está dividida em grupo de 3. Então, a cada 3, né? E aí vai formar um quadrado, né? Um elemento de 4 lados aqui. A gente vai perceber que o versículo 17 do capítulo é o centro do capítulo, e esse versículo está falando sobre o quê? Números capítulo 2, verso 17. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Ali está se tratando dos levitas, e nós bem sabemos que os levitas era a única tribo que habitava justamente próximo ao santuário. Então a gente percebe que o santuário, além de ser geograficamente colocado no meio da nação, mas teologicamente também estava no meio da nação. Então tudo partia do santuário, era o centro de comando, era o centro teológico da nação israelita. E é certo, quando a gente vai aplicar isso, então visualizar melhor para o santuário celestial, porque o santuário celestial que serve de modelo, né? O próprio Deus fala, né? Então o santuário celestial que serve de modelo, a gente percebe que o santuário celestial também é um centro teológico, cósmico, para o plano da redenção. É quando a gente vai lá para o livro de Daniel, o anjo Gabriel chama o santuário de fortaleza nossa. Então, é do santuário celestial que sai o comando, é do santuário celestial de onde Deus governa. O santuário celestial é o centro cósmico doutrinário, biblicamente falando. Então, é muito profundo essa ideia sobre o santuário ser a centralidade da nação de Israel e o santuário ser a centralidade teológica para toda a Bíblia. Muito bem. É interessante que essa centralidade do santuário também ocorre, ou também aparece na estrutura de Êxodo daqui para frente, né? O modelo, né, que está no verso que o pastor Zinaldo leu para a gente, a palavra tavnit em hebraico significa literalmente um modelo tridimensional, uma planta, possivelmente, inclusive, indicando a presença de um modelo real, de algo real. Talvez, inclusive, o pavimento que nós conversamos fosse parte deste modelo que ele estava vendo no topo do monte. Agora, é interessante que daqui para frente a gente vai ver o santuário, a construção deste modelo dominando a narrativa ou o texto de Êxodo. Nós temos do capítulo 25 até o capítulo 40 textos sobre o Êxodo. 2 grandes textos, do 25 ao 31, sobre as provisões ou os planos de como a coisa deveria ser construída. E do 35 ao 40 de como o santuário de fato sendo então construído. A gente vai estudar na semana que vem, né, sobre o que vai estar entre essas duas coisas, que é o episódio do bezerro dourado. Mas a gente, nessa semana, estudou também esse primeiro momento ali, essa primeira provisão ali de como as coisas no santuário deveriam ser escritas. É interessante, o nosso guia de estudos na quinta-feira nos levou a pensar sobre isso, que a construção, ou a provisão para a construção do santuário termina com uma menção ao sábado. Lá no capítulo 31, nós vemos isso a partir do verso 12. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui há um ponto interessante. Geralmente esse texto, aqui nesse ponto de Êxodo, é utilizado em alguns discursos para dizer que o sábado não deve ser guardado por estar ele fora do decálogo aqui, né? Então o texto é mencionado fora, portanto ele é só mais uma festividade, junto com as outras festividades que se cumpriu em Cristo. Ora, falar isso é desconhecer a estrutura do livro de Êxodo, porque o que está acontecendo nessa primeira parte aqui é algo fantástico do ponto de vista literário. Nós temos uma divisão de 7 ocorrendo nesse primeiro trecho, que vai do capítulo 25 ao capítulo 31. Todas essas divisões iniciadas com a seguinte frase: disse mais o Senhor a Moisés. Você vê isso no capítulo 25, verso 1, disse mais o Senhor a Moisés. Vemos isso depois no capítulo 30, verso 11, disse mais o Senhor a Moisés.
Vamos ver logo na sequência no verso 17 do capítulo 30, depois no verso 22, depois no verso 34 do capítulo 30, e então capítulo 31, verso 1, o Senhor disse mais a Moisés, a sexta vez. Na sétima vez que ele diz isso, está no verso 12 que a gente acabou de ler, No sábado. que é o sábado. Ora, qual foi a última vez que a gente viu um padrão de 7 vinculado com o sábado no final? Na criação. Foi na criação. O que nós estamos vendo aqui é a nova criação de Deus, revivida agora na vida do povo que entra na aliança. O sábado está aqui porque ele está relembrando da criação. Este Deus que agora entra em aliança com o povo não é qualquer Deus. É o Deus da criação, é o Criador lá atrás, é aquele que deve ser adorado. O santuário, portanto, através do sábado, santifica o povo na guarda do sábado. É o que nós lemos aqui, porque através deles, da guarda do sábado, vocês saberão que eu sou aquele que os santifica. Esse pequenino trecho aqui, do verso 12 ao verso 18, falando sobre o sábado, tem uma linguagem rica em alusão à criação. Não é somente a sequência de 6, terminando com o 7º, que é o sábado, mas uma série de outras coisas que aparecem ali. Uma delas eu acho interessante no verso 17, que fala do descanso de Deus. Será um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Esse termo, tomar alento, é muito interessante. É o termo vayenafash, Respirar, tá? Que vem de nefesh, alma. Faz lembrar Gênesis 2, Respiração. no finalzinho. Exatamente. A ideia, mas o que é curioso é Deus Respirando. Ele mesmo. tomando alento, né? A ideia aqui é ele respirando, ele tendo a vida junto com aqueles, ele vivendo junto entre a humanidade, ele permitindo que a vida. Então, o sábado é um dia em que a vida da aliança, a vida do santuário e a vida da criação são providas todos aqueles que entram em comunhão com o Senhor. Eu acho que tem 2 elementos também que correspondem à criação. Primeiro também, nós já mencionamos no bloco anterior, que é a presença do Espírito Santo. Né? E a gente percebe isso lá na Semana da Criação, o Espírito Santo ativo na Semana da Criação e o Espírito Santo ativo aqui por ocasião da construção do santuário. E outro elemento é a palavra kadosh, que é relacionado tanto para sábado quanto para o santuário. Sim. Então, linguisticamente, E da glória de Deus mais à as frente. 2 instituições estão relacionadas, né? O Santo Sábado, Kadosh Shabbat, e também o santuário, né? Que também a palavra Kadosh está relacionada. Eu gostaria de destacar nessa parte aí do Espírito, né? Que menciona aqui que Deus enche, né? Bezaleel com o Espírito dele, e por enchê-lo com o Espírito dá a ele o quê? Capacitação. Habilidade, inteligência, capacidade em todo tipo de artifício. Olha que coisa interessante. Deus proveu o dom necessário para que existisse quem edificasse ali o santuário. Aqui existe uma correlação com a edificação da igreja no Novo Testamento muito forte, né? Porque no Novo Testamento a gente tem agora a igreja viva, né? Vamos assim dizer, nós nos tornamos um santuário, o templo vivo. E o que a gente vê lá em Coríntios? Deus distribui os dons como Ele quer, a quem Ele quer. Então, se lá na igreja hoje, né, no nosso dia a dia, às vezes a gente pensa, poxa, a gente não tem isso ou não tem aquilo, a gente precisa orar a Deus, pedindo a Deus para que Ele envie o Espírito dEle, dando os dons necessários para que a igreja subsista, para que a igreja avance. A gente não precisa buscar isso pela nossa própria força. Por exemplo, contrastando aqui a construção desse santuário com o Templo de Salomão, existe uma coisa interessante, porque no Templo de Salomão, o que ele faz com a mão de obra? Ele busca fora. Né? Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas que ali houve uma falta de fé da parte de Salomão. Porque se ele houvesse clamado a Deus e houvesse buscado a Deus, Deus novamente teria feito como fez no tempo de Moisés. Ele encheria do seu espírito com habilidade, capacidade, pessoas para poder. E é impressionante que no caso lá de Salomão, a maneira como ele conduziu acabou roubando do próprio Deus a glória, porque o templo ficou conhecido como o templo de quem? De Salomão, não como o templo de Deus. Isso é muito forte, né? Então, uma coisa que para mim foi muito importante aqui é essa confiança que eu posso ter em Deus. Deus não vai deixar de prover à sua igreja os dons necessários para ela fazer o que ela precisa fazer. É interessante que o texto chama eles de sábios. A gente viu algumas lições atrás, algo sobre isso, né? Que
Aquele que anda debaixo da graça de Deus e diante da lei dele, não se torna nem legalista e nem liberal, ele se torna sábio. O que nós estamos vendo aqui é a nação de sábios aparentemente nascendo. No episódio da frente você vai ver que eles não nasceram sábios, né? Mas assim, o que a gente está percebendo claramente é que esse é o propósito de Deus. Sim. O dom é dado para eles e a sabedoria se manifesta de maneira multiforme na vida do povo de Deus. Ela habilitando eles, como o pastor muito bem colocou, aos projetos e aos propósitos de Deus para nós, né? E o tema da sabedoria é interessante ser invocado aqui, porque o tema da sabedoria está intimamente relacionado com o tema da criação. O próprio livro de Provérbios trabalha isso, né? Provérbios capítulo 9 e tal, a sabedoria lá. E por isso que o sábado é tão próprio aqui. Exato. Por exemplo, Êxodo capítulo 31 ainda, no versículo 13, relacionado ao sábado. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, interessante, texto semelhante de Ezequiel, nas vossas gerações, para que saibais. O elemento sabedoria, mais uma vez, invocado aqui no texto. Muito bem, é muito bom saber que Deus cuida do seu povo e se interessa em habitar no meio dele e dá ao seu povo todos os meios para que esse relacionamento se estabeleça e para que o povo dele seja usado para a glória do seu nome. Deus quer usar você, quer abençoar você e quer habitar com você. Permita que essa realidade se cumpra na sua vida, abrindo seu coração ao Espírito Santo, permitindo que a lei de Deus seja escrita aí para que você possa obedecer de verdade. Essa bênção está na Bíblia e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.